Olá, gente. Então, retornamos aqui ao nosso evento. A gente pede um pouco de desculpas, né, pelo pequeno atraso, mas vamos seguindo na mesa 2, Patrimônio Científico e Investigações, e cabe a mim, então, apresentar o nosso coordenador e o mediador, o nosso comentarista, que gentilmente comparece aqui para poder discutir com a gente, né, as nossas pesquisas. Primeiro, o nosso coordenador, o professor Joseph Simon, que é professor, tem um currículo imenso, assim como o nosso comentarista, tá? Então, eu serei bem sucinta. O professor Joseph, ele é professor e investigador do departamento do Instituto de História, Medicina e Ciência do Instituto Lopes Pinheiro da Universidade de Valência, na Espanha. Ele é interessado na história da ciência, tecnologia e medicina, com trabalhos irradiados desde Valência e também na Cidade do México. Ele tem a formação pela própria Universidade de Valência, em conjunto com as universidades de Oxford e Leeds. Se ocupa com o ensino de física, educação científica, história da medicina, história e filosofia da ciência, museologia e estudos de instrumentos científicos. Faz pontes de pesquisa com diferentes países, como a França, os Estados Unidos, o México, a Colômbia e o Brasil. Então, bastante adequado que ele seja o nosso coordenador hoje. Muito obrigada, professor. E também chamo o nosso querido colega brasileiro da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Alexandre Vaz, que fará os comentários dessa mesa, que também tem um currículo muito extenso. É doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Gottfried Wilhelm em Leipzig, da Universidade de Hannover, na Alemanha. Hoje ele é professor titular da pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina e coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa, Educação e Sociedade Contemporânea. Foi pesquisador visitante em muitas universidades, como a Universidade de Hannover, no Instituto de Sociologia, professor visitante na Universidade de La Plata, na Argentina, na Universidade de Antioquia, na Colômbia, na Universidade da República, no Uruguai. Foi editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, é revisor de 2 dezenas de periódicos no Brasil e no exterior. Também participa de comitês e comissões editoriais de diferentes revistas no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Espanha, além de ser autor de 2 centenas de artigos publicados. Eu agradeço muito a presença do Alexandre aqui e passo imediatamente a palavra para o nosso coordenador, o professor José. Muito obrigado, Kátia. Eu quero agradecer à organização, a todas as pessoas que organizaram estas mesas, o primeiro seminário formal e virtual da nossa rede. É um prazer estar aqui, estar em Salvador de Bahia, mesmo seja virtualmente, não? En distintos puntos da geografía. Descúlpenme se non seré moito formal. Eu acho que vocês coñecen perfectamente a Kátia Braghini, pesquisadora na Pontificia Universidade Católica de São Paulo, na Facultade de Educação, a Gabriela Maioni, a nosa colega que traballa no CONICET, na Cátedra e Museo de Farmacobotánica da Universidade de Buenos Aires. Temos con nós tamén o Bruno Araújo, ¿no? Bruno Melo de Araújo, que formouse en Pernambuco, onde traballa, ¿no? Membro do grupo de pesquisa Museologia, Ciencia e Información da Universidade Federal de Pernambuco, que formouse neste programa tamén moito interesante, do cual falounos Marcus Granato, ¿no? Esta mañá, ¿no? Este programa do MAST en conjunto con a Universidade Federal do Estado do Río de Janeiro. O Alexandre Fernández Vaz, que eu non coñecía, pero vi tamén que ten, como todos nós, unha experiencia moito interesante interdisciplinar entre a historia da educación, a historia social e intelectual, e tamén no mundo da museoloxía, que está presente aquí, con 2 pesquisadores en particular,
na historia da ciencia, ¿no? O historia das ciencias, ¿no? Eu acho que nós estamos formando o contribuindo a formar un novo tipo de pesquisador, un tipo de anfibio cultural, ¿no? Onde estas distinções non terían que ter verdadeiro significado, non é ser unha coisa natural, mas na paisaxe académica sí que é moito notável e tamén as experiencias internacionais, ¿no? Todos vocês estiveran en estadías en diversos países da América Latina e tamén en Europa, acho que é moito notável, ¿no? Entón, eu penso que é máis importante que comecemos agora. Vamos seguir a orden do programa, ¿no? Comezará o Bruno, depois a Katia, depois Gabriela, eu fecharei as presentações e finalmente o Alexandre vai fazer os seus comentários. Então, quando você quiser, Bruno, adiante, por favor. O micro. Ok, agora estão me escutando? Pois bem, boa tarde a todos. É um prazer estar compartilhando esse momento aqui com todos vocês, desde a manhã de hoje, né? Foi ótimo ver o Marcos Granato mais cedo, na abertura do evento, ver colegas que já não vi há um bom tempo, né? A Kátia Braghini, o Kazumi, o Reginaldo, pessoas que têm um grande apreço e sempre estão à disposição para contribuir, para constituir redes, e prova disso é esse evento aqui acontecendo hoje, fruto da articulação dessas pessoas. Então, parabéns inicialmente pelo evento, pela proposta que está se colocando com a Rede EC, né, e a possibilidade de a gente estar aqui compartilhando e construindo conhecimento juntos. Tá? Então, minha apresentação hoje, vocês podem colocar já em tela, ela tem como objetivo apresentar um projeto de pesquisa financiado pelo Fundo de Amparo à Ciência e Tecnologia em Pernambuco. Ele foi aprovado no final do ano de 2021 e tem como título Museus Universitários no Nordeste, Pesquisa, Análise, Fundamentos e Estratégias. O bom de ter visto até a palestra do Marcos Granato é que um pouco elas se complementam, pelo fato de a minha pesquisa ser um desdobramento do projeto de valorização do patrimônio científico e tecnológico desenvolvido por ele lá no Museu de Astronomia e Ciências Afins. O projeto inicial do Marcos ele tinha como objetivo discutir patrimônio cultural de ciência e tecnologia vinculado às engenharias e ciências da natureza, exatas e da natureza, e nesse levantamento que a gente foi um braço dessa pesquisa aqui em Pernambuco, de certa forma no Nordeste brasileiro, fizemos um levantamento que chegou a uma das conclusões é que uma grande parte desse patrimônio de ciência e tecnologia nas universidades, institutos de pesquisa, estavam presentes nas universidades, né? Estavam preservados minimamente na universidade. E o meu objetivo, então, quando escrevi esse projeto, foi aprofundar esse levantamento realizado, né? E aí focando não só o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, que envolve todas as dinâmicas de produção científica e tecnológica, mas abordar a perspectiva dos museus universitários, que aí podem ampliar um leque muito maior, né? Museus de arte, museus de história, arqueologia, dentre outras tipologias. Então, o objetivo foi ampliar para a gente observar melhor como é que se dava essa estrutura desses museus alocados em universidades. Então, lembrar que esse movimento também se deu de forma conjunta ao incêndio, né, ao desastre que tivemos com o Museu Nacional no ano de 2018. Então, nós fomos aprofundando cada vez mais e discutindo aspectos que são muito voltados à gestão, né? Nós consideramos que a pesquisa se amplia na medida que se realiza uma análise acerca do que constitui, por exemplo, as nossas políticas públicas, especialmente na área de cultura, e quais são as funções, segundo a compreensão contemporânea, do lugar do Estado, né, na promoção, porque são instituições vinculadas a, em grande medida, instituições de ensino superior.
públicas, né? Nós vamos encontrar algumas instituições que estão em alguns museus que estão em instituições privadas. No entanto, o grande foco vai ser os museus que estão relacionados ou vinculados a instituições de ensino superior pública. Pode passar para o próximo slide. Né? Então, o objetivo geral da gente nessa pesquisa, é o patrimônio cultural de ciência e tecnologia e suas relações com museus universitários do Nordeste, traçando um panorama da situação em que se encontra, em especial identificar seus problemas de infraestrutura. Né? E aí eu diria que a gente tem um pé muito grande na gestão desses espaços. Existem redes de museus? Não existem? Existem museólogos na instituição? Quais são os recursos humanos que estão atuando nas instituições, né? E pretende-se, a partir do conhecimento produzido, apoiar esses espaços para que atuem na preservação desse patrimônio cultural de ciência e tecnologia de forma mais adequada. Pode passar para o próximo slide. Né? A metodologia que nós tomamos, né, que nós enfocamos, ela adotou o levantamento de dados de museus universitários, inicialmente via internet, tendo como fonte de mapa os museus universitários do MASP. Marcos apresentou até um primeiro levantamento feito lá, então a gente fez um trabalho de conferência de todos os espaços já levantados, né, fruto do projeto de valorização, mas também cruzamos com outras fontes, ou então com pesquisas já realizadas, como o site do Museus Cultura e o MAC, que é o Comitê de Museus Universitários e Coleções, e os sites das redes universitárias de museus, além da busca de sites e redes sociais, como Instagram, Facebook, dentre outras redes sociais. O objetivo da gente era primeiro fazer essa coleta e ver se existiam defasagens de instituição para instituição, ou de uma instituição para outra, ou de um levantamento para outro. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui faz uma tabela geral, onde a gente mostra toda a região Nordeste, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Ceará e Piauí. E aqui, inicialmente, está o levantamento realizado junto com o MAST, e esse aqui foi o principal e que a gente seguiu para refazer os recortes. Museus BR, né, que é a plataforma do IBRAM, e o MAC. A gente precisa salientar que o do MAC, ele pressupõe a autodeclaração dos espaços. Então, é muito difícil a gente encontrar gestores que vão e colocam todas as informações no espaço. Todos os espaços estão registrados. Então, apesar de ser uma rede internacional que tem uma circulação muito grande, a professora Marta Lourenço tem uma inserção muito grande no Brasil e tem incentivado essa prática, a gente não consegue um número alto, significativo desses espaços, né? O Museus BR da mesma forma, e o que a gente teve o maior número foi o realizado no projeto de valorização. Só que a gente começou a fazer esse levantamento e fazer esse aprofundamento desses dados, porque alguns dados desses, sim, tinham algumas pessoas que... Museu da Anatomia da UFPE. Quando a gente vai procurar esse museu já não mais existe. Ou foi uma exposição, algo muito pontual e específico, que não existia mais. Então, o número que a gente tinha de 20 no levantamento inicial foi para 17. Isso aí a gente já chega a uma primeira consideração, é que há um desequilíbrio das políticas que não fomentam e que não garantem que aqueles museus ou aquelas atividades tenham uma permanência, tenham uma perenidade. A gente vê uma volatilidade muito grande das ações nesse espaço. Então, a gente tem que ler esses dados com muito cuidado. E, assim, muitas vezes, quando eu estou discutindo lá no nosso grupo, a gente pensa que esses dados que a gente tem é o dado de 2022, né? Que atualmente a gente tem 85, né? Isso em 2020, o mapa do Museu Universitário. Quando a gente vai para 2022, esse dado atualizado de agosto de 2022, temos 81. Então, 4 museus deixaram de existir. Ou foi algum erro no levantamento, ou alguma instituição que se denominava museu e que depois, nesse levantamento, ela foi retirada dessa categorização. E aí, uma coisa que é importante falar também desse levantamento, que nós pegamos todas as instituições, né, que minimamente estão institucionalizadas,
Marcos apresentou até mais cedo algumas categorias, né? Coleções visitáveis, coleções não visitáveis e coleções musealizadas. Nós estamos falando, então, de coleções musealizadas, espaços que têm um mínimo de institucionalização. Então, isso faz com que o número também saia de um número que a gente tinha de 85 para 81, por exemplo, né? Com esse dado aqui do Levantamento Nordeste, em que a gente fez um aprofundamento maior e viu que aquilo, ou aquele espaço, não se constituía como um museu, o que desenvolvia as atividades mínimas para o museu, pesquisar, conservar, então, e fazer a extroversão dos seus acervos. Então, a gente teve esse cuidado. Essa pesquisa, como eu falei no slide anterior, ela teve a preocupação de, como no contexto da pandemia, começar a pegar todos esses levantamentos já realizados, mas fazer um trabalho de conferência e, posteriormente, de visita aos espaços. Então, já realizamos visitas na Pernambuco, na Paraíba. No próximo mês, vamos presencialmente na UFAL, né? Então, vamos de instituição em instituição para fazer esse levantamento e para ter um número mais significativo e mais próximo dos dados. Um grande problema que a gente tem aqui é que, quando a gente tenta entrar em contato com a instituição não dá o retorno para a gente. A gente vai mandar e-mail, vai telefonar, e a gente viu que só pelo e-mail, pela demanda que todas as pessoas têm, né, na instituição, elas não conseguem dar conta de tanta gente pedindo informação, dado, uma coisa aqui, outra ali. Então, a gente está fazendo uma metodologia mais ativa. Estamos indo para as instituições. Então, com esse projeto financiado, a nossa possibilidade de visitar esses espaços se ampliou. Então, agora a gente vai nas instituições, visitar espaço por espaço. Tá? Pode passar o próximo slide. E aí, nesse levantamento, a gente já tem uma ficha, né, para cada um dos espaços que estão sendo estudados, né? Essa ficha visa desenvolver um estudo mais aprofundado, mais detalhado, com a designação do museu, a área do conhecimento do museu, se é um museu de arte, se é um museu de história, se é um museu de antropologia, o ano de abertura, que universidade está vinculado, a unidade de tutela direta, se ele está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, à reitoria, porque essas vinculações, a gente pode ter museus que são muito mais munidos de recursos humanos e financeiros, então, dependendo da unidade de tutela, às vezes, uma reitoria, ele tem um cuidado muito maior, porque está mais próximo ao local de poder na instituição, né? O enquadramento institucional é legal, a localização dentro da instituição, os contatos do museu, responsável, estrutura física do museu, e aí, quando a gente pensa em estrutura física, a gente está fazendo uma descrição, é um relato geral de todo o museu, uma descrição da sua estrutura física, né? O espaço que comporta, quantidade de salas, se tem reserva técnica, se não tem, se é apenas uma sala de exposição. Então, a gente faz todo esse detalhamento para minimamente saber qual o perfil de cada uma das instituições que nós temos apresentado, né? Infraestruturas, tem recursos humanos ainda, acessibilidade, climatização, segurança, se participa ou não de uma rede de museus, né? Então, Pernambuco solidificou sua rede de museus criada lá em 2018 e, paulatinamente, foi criando o seu regimento próprio e agora já tem algumas atividades que começaram a ser realizadas e editais próprios para o museu, né? O último edital foi um edital que era um valor total de R$100 mil e com projetos de até R$5 mil. É pouco, mas para quem não tinha nada já começou a surgir alguma coisa, né? O FRN, Rio Grande do Norte, nós temos uma rede de memória em museus, a UFBA também tem uma rede de museus, então a gente começa a ver essas ações eclodirem e se solidificarem, né? Outra questão que nós colocamos são as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo museu, pensando que o museu universitário ele está calcado, muitas vezes, nesse tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Então, qual o caráter das atividades desenvolvidas nesse espaço e como elas têm o seu desenvolvimento? Tem financiamento? Não tem? São professores externos que vão desenvolver atividades naquele espaço? Então, mais ou menos isso. Acervo, fazer uma descrição do acervo, documentação do acervo, para que isso a gente possa quantificar. Qual acervo que a gente tem disponível?
né? Tem documentação desse acervo, esse acervo está documentado, tem uma documentação associada que isso pode incentivar uma série de pesquisas. Então, sabe-se que tem documentação de teodolito, de microscópios, e aí, às vezes, eu tenho os manuais daqueles equipamentos, eu tenho o caderno do pesquisador com as suas anotações. Isso aí é importantíssimo para futuras pesquisas, a gente poder fazer biografias, prosopografias, como já foi discutido aqui durante o dia. Estado de conservação das peças, se tem um tombamento administrativo. Então, a gente coloca também essa questão do tombamento administrativo para ver se existe níveis de tombamento diferentes, porque a nível, vamos dizer, de instituições públicas federais, exige todo objeto, todo bem, ele tem um registro institucional, né? O tombo na universidade, que é diferente, que pode ser diferente da documentação do acervo. Fichas diferentes. Então, a gente precisa ver para ver se a instituição tem um controle mais efetivo dos documentos que estão sob sua guarda, dos objetos que estão sob sua guarda. Além disso, fazemos fotografias dos espaços, né? Temos o campo também para observações, né, que acreditamos ser relevantes, e também colocamos a bibliografia associada. Se lá a gente encontra algum livro sobre instituição, publicação, catálogo, isso também entra, porque pode subsidiar a nossa pesquisa. Vamos para o último slide, que eu já passei um pouquinho de tempo, né? Isso aqui são algumas imagens dos espaços que a gente já levantamos, fotografias nossas, Museu de Minerais e Rochas, Memorial da Faculdade de Direito da UFBA. Aí tem um que é bem interessante, que é o Museu da Diversidade da UFAP, que é a Universidade Federal do Agreste Pernambucano, né? E, por último, o Museu do Parto da UFC. Então, mostrando a diversidade, que vai da exatas e da natureza, os museus virtuais, agora, apesar de encontrarmos poucos museus universitários nas redes sociais, com sites, nós encontramos esse, que está na Instagram, e esse Museu do Parto da Universidade Federal do Ceará, tá? Eu acho que esse é o último. Agradeço a todos a atenção e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado, Bruno. Vamos pasar directamente à apresentação da Kátia. Bom, vocês sabem que podem começar a fazer perguntas no chat. Vamos, Kátia. O micro fechado. Então, agradeço muito obrigada. Eu vou pedir para colocarem as lâminas, então, por favor. Bem, gente, eu pensando aqui no nome da mesa, né, Patrimônio Científico e Investigações, é tentar apresentar de alguma forma o que o nosso grupo de pesquisa faz na Pontifícia, tentando fazer o relacionamento mesmo do trabalho que a gente faz com o patrimônio e aquilo que a gente apresenta como pesquisas produzidas, né? Tem bastante fotos, figuras, mas eu serei bastante breve, então, para esperar, então, o momento das perguntas, né? O nosso trabalho mesmo é com a história da escola por seus objetos. A gente tem um prazo bastante longo, mas isso eu pretendo fazer durante muito tempo, então, para mim, está tudo bem. O tanto que eu puder produzir com essa periodização, eu acho que está muito bem como trabalho. Por favor, passe. Só queria colocar alguns termos, né, do porquê que a gente passou a trabalhar com os objetos, e só lembrando, de uma forma bastante simples, de que a gente trabalha com os objetos porque eles fazem parte da nossa humanidade, e isso desde os tempos, e pensando mesmo que eu estou querendo, né, estudar aquilo que nós temos como produção, como produto, como elemento da técnica, e aquilo que está para fazer a circulação, para fazer a nossa representação, para dizer o que somos, e, assim, uma série de figuras para só pontuar que não tem momento nessa história que não estejamos nós ligados àquilo que a gente produz como técnica. Por favor.
Ao longo desse trabalho e em várias discussões, né, eu às vezes tenho ouvido, né, de que parece um pouco banal esse tipo de pesquisa, né? É claro que nós estamos sempre fazendo algumas contraposições, mas esses são elementos, né, que de alguma forma são questionamentos que me fazem, e acredito que todo mundo que trabalha com a cultura material, né, imediatamente pensando nos artefatos, né, acaba ouvindo, né? Essa questão, por exemplo, de que a separação, né, do pensamento, do corpo e da alma acaba dando muito valor, né, para a documentação textual e, de alguma forma, para nós, né, é importante repor essa condição do trabalho com os objetos imediatos, né, aquilo que a gente usa, faz e está sempre com eles na convivência e nas relações sociais. Uma outra coisa é esse elemento de que muitas vezes, né, a gente convive com tantos objetos, eles são tão banais que eles parecem tolos, né, que não vale a pena pensar neles, e a nossa contraposição é que é exatamente por isso que a gente quer pensar neles, né, porque é nesse apagamento que parece residir uma série de coisas e de alguns questionamentos que a gente não costuma fazer porque nós convivemos com os objetos todos os dias, né. Esse elemento também de que, quando a gente fala de objeto, parece que imediatamente a gente está fetichizando a questão, como se a gente falasse dele em si e não das relações sociais. Então, são todos esses elementos que parecem, assim, nos colocar contra a maré, né? De que trabalhamos com coisinhas. Hoje, o Marcos falou uma expressão que é algo que, de repente, diz respeito ao que eu estou falando, que parece que o estudioso da cultura material está estudando cacareco, né? E a minha condição, né, para poder falar que é relevante o estudo é exatamente o contrário. Podemos seguir? Aqui é só aqueles pontos, né, para poder justificar mesmo que, ao contrário, eu julgo que nós falamos de coisas muito interessantes, né, e principalmente considerando aquele primeiro ponto de que, né, não existe humanidade sem esses produtos que nós concebemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o que a gente pensa de produção, para a gente poder conceber o que é cultura, né? Seguindo, por favor. Então, nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa na PUC, né, não podemos estudar tudo sobre, né, a cultura material e a respeito dos artefatos, mas a gente acabou elencando alguns elementos, né, que é a nossa preferência. Então, nós queremos estudar as práticas e os espaços pedagógicos, né, as inovações pedagógicas, principalmente no sentido de inovações tecnológicas, poder questionar, inclusive, esses significados no sentido de tempo, de espaço, o mercado pedagógico, que é algo que é muito interessante, né, nós temos hoje em dia essa ideia que, de repente, nós estamos muito embreados, né, à condição mercadológica e à relação do mundo neoliberal, né, tomando conta dos significados de educação, mas em outros sentidos, por outros termos, outros caminhos, né, de perceber que nos processos escolarizados o mercado ele sempre esteve presente e poder apontar, né, essas considerações pela análise. E, claro, por fim, né, e não menos importante, o nosso trabalho com o patrimônio escolar, principalmente de ciência e tecnologia. Próximo. Bem, em certo sentido, nós temos algumas pesquisas desenvolvidas, né, e que dizem respeito imediatamente a essa questão, né, do chamado, né, para tentar fazer uma discussão sobre os objetos. Então, já temos pesquisas produzidas sobre a história do Prêmio Castigo, com a Raquel Quirino Pinhas, um trabalho sobre a discussão de brinquedo e gênero, no primeiro jardim de infância da capital, em São Paulo, com a Maite Arde. Por favor, o próximo. Agora, a Karina Gotardello, que está estudando a história da disciplina do trabalhos manuais em São Paulo, e uma outra orientanda minha, que neste momento está estudando a história das brinquedotecas como espaço pedagógico, está fazendo uma dissertação, que é a Bárbara Pena.
Por favor. Bem, mas o fato é que, enquanto este carro andava, nós descobrimos, né, eu trabalhei durante um tempo no Grupo Marista e dentro do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, nós descobrimos um imenso museu escolar e passamos a trabalhar, então, nos processos de inventariação deste museu, de conservação, preservação e trabalhos técnicos que dizem respeito à salvaguarda do patrimônio científico educativo. Próximo. E esse trabalho, na sua primeira fase, ele já terminou, a gente tem tentado, né, desenvolver outras fases, mas isso depende muito do nosso relacionamento com a instituição e por condições objetivas do nosso país e de fundo de investimento também, de certa forma, paralisou um pouco. Mas nós inventariamos toda a coleção de física e, até o presente momento, o nosso banco de dados registra 1.123 peças de física. O Maurício Madi, numa dissertação orientada pelo professor Kazumi, ele elencou, então, 109 animais taxidermizados. Nós temos uma contabilização panorâmica de mais de 200 modelos anatômicos de botânica e geologia e zoologia, e inúmeros outros objetos que nós não temos contabilização, mas que estão disponíveis ao público para visitação e pesquisa. Próximo. E aí, nesse sentido, nós temos trabalhado com esta questão. Agora também existe um outro projeto que, por conta da pandemia, ficou paralisado, que é a localização e o reconhecimento do patrimônio científico educativo na cidade de São Paulo. E para tudo isso, né, também falar que é exatamente por causa desse trabalho que, de alguma forma, exige um conhecimento que diga respeito à nossa relação com as ciências naturais, da gente ter, né, acabar tendo também um intercâmbio muito grande com uma série de associações e de instituições que imediatamente trabalham com isso, né? Por favor. O nosso trabalho com patrimônio exige uma série de atividades. Nós fizemos tanto trabalhos em relação às questões pedagógicas, né, do próprio colégio, fazendo trabalhos com os alunos, a respeito de documentação, a respeito da valorização do patrimônio escolar. Também um grupo de alunos passou a trabalhar imediatamente com a gente dentro do projeto, de maneira tal que uma parte delas passaram a trabalhar não apenas, né, nos processos de inventariação, mas chegaram ao ponto de poder apresentar uma pesquisa delas mesmas, porque elas fizeram todo o trabalho com a coleção de ótica do colégio e também por conta de aberturas dentro da Sociedade Brasileira de História da Educação. Essas jovens puderam apresentar, então, o seu trabalho com a coleção junto ao Congresso Brasileiro, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, né? Nós também fazemos consultoria técnica de preservação, a gente ajuda outras escolas, né, quando elas pedem ajuda a respeito dos seus próprios patrimônios. Muitas vezes tem indicações, né, de conservação desse tipo de material, em grande medida também, como eu disse para vocês pela manhã, isso diz respeito ao nosso relacionamento imediato com o MAST, sem o qual não teria sido possível fazer esse trabalho junto à coleção de física, né? Uma das coisas que vale a pena, e eu gostaria de indicar, e se vocês quiserem ver, é o nosso banco de dados, o Pérgamo, que ele é público, aberto, e está à disposição para todos os investigadores, aberto a todos os investigadores que tenham interesse nisso. Próximo. E a partir disso, né, poder mostrar um pouco da produção do próprio grupo que faz imediatamente essa relação, né, dentro dos princípios, dos objetivos do nosso trabalho, né, de poder apresentar pesquisas que estejam relacionadas imediatamente ao patrimônio científico, né. Dia 28 de novembro, nós teremos a defesa do Maurício Madi, do Maurício Madi numa tese,
um doutorado falando de Frei Germano de Annecy, que é um polímata do Seminário Episcopal de São Paulo, nesta data, né, estamos falando do século XIX, que muitas vezes tem reconhecimento muito esparso, né, em diferentes livros, compêndios sobre a ciência, mas que o Maurício, então, tentou se debruçar sobre a história desse homem, precisamente porque ele é reconhecido como um dos mais importantes cientistas do século XIX na cidade de São Paulo, meteorologista, faz diferentes trabalhos com meteorologia e astrônomo, né? Então, nós teremos a apresentação, a defesa de tese do Maurício em breve a respeito desse sujeito. Próximo. Essa é um trabalho de tese já defendido, é a Camila Marque da Silva, que fez um trabalho sobre o Pedagogium, ela faz todo um histórico a respeito do Museu Nacional Pedagogium no Rio de Janeiro, que hoje é extinto. Ela destaca mesmo o museu como um espaço de formação de professores, com uma grande parte da bibliografia produzida, mas ela também vai por sua hipótese, que é a possibilidade de ver este museu como um grande estande de vendas de objetos, principalmente científicos, para a comunidade docente do Rio de Janeiro e do país. Né? O trabalho dela está aberto para quem quiser conhecer, e aí, nesse caso, eu apresento, né, um desses estandes, que é o estande de venda de produtos da Volkmann, que estava disponibilizado no museu no início dos anos do século XX. Próximo. Aqui, nesse caso, é o trabalho do Bruno Bianchi. Ele fez um estudo sobre o ensino de eletricidade no estado de São Paulo, nesse período indicado, precisamente porque o Bruno, enquanto estava fazendo o levantamento de documentação, ele vê, né, a entrada, né, dos conhecimentos da física, principalmente a partir de meados do século XIX, mas que, de repente, no final do século XIX, há um verdadeiro boom, né, de conhecimento e de difusão do ensino da eletricidade. E ele passou, então, a querer entender o porquê desses interesses, né, imediatos, fazendo relações, né, da composição, né, do conhecimento científico, mas também dos objetos em relação à apresentação da eletricidade na cidade de São Paulo. Próximo. Aqui é uma pesquisa que está sendo desenvolvida, que é do André Conde, e ele está falando da pandemia de 1918 nos periódicos diários brasileiros, né? Ele está fazendo um levantamento para ver a relação, então, da pandemia com o trato que a instrução pública deu a isso. Vale dizer que o André vem bem a calhar, né, o objeto de pesquisa dele, mas o André, ele teve essa ideia 6 meses antes da pandemia ser iniciada, né? O que é bastante interessante. O seguinte, e já estou terminando, gente. Aqui é o trabalho da Camila, o seu mestrado sobre os museus escolares no estado de São Paulo, e ela faz um levantamento e um estudo bastante abrangente dos museus escolares no nosso estado, na sua dissertação de mestrado. Próximo item. Este é o trabalho do Matheus Céfalo, ele está falando da formação dos professores na Escola Normal da Praça para Física e Química, exatamente porque as pessoas me perguntavam muito e perguntavam ao grupo, tá, mas usam esses instrumentos, mas como as pessoas eram formadas para ele? E o Matheus está lançando um livro no final do ano, e que é o resultado da sua dissertação. Ele tenta responder a isso. Vamos lá, e estamos finalizando, gente, é o último. Aqui é a história da disciplina de História Natural, apresentada pela professora Andresa Camés, que é um doutorado, que também tenta fazer, né, o histórico dessa disciplina no estado de São Paulo. Seguinte. E essa é uma pesquisa que eu tenho desenvolvido nesse momento, que é um dos elementos a respeito dos museus escolares, que é especificamente um tipo de museu chamado tecnológico, né, que diz respeito à industrialização, à comercialização
e uma forma específica de entendimento da natureza, que é essa forma linear que liga a matéria-prima à produção imediata. Né? É isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado, ¿no? Una riqueza de casos, ¿no? De pesquisas impresionante, ¿no? Mesmo na presentación de Katia, también na presentación de Bruno. Vamos con la presentación de Gabriela, ¿no? Cuando quieras, Gabriela. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Joseph. Saludo a los colegas de la mesa y a nuestro comentador, profesor Alexandre. Si quieren subir las diapositivas, la presentación. Bueno, en esta ocasión, quiero presentar brevemente un poco los proyectos en los que estuve involucrada y los que estoy haciendo en este momento. Tengo una beca postdoctoral financiada por el CONICET, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Argentina, con lugar de trabajo en el Museo de Farmacobotánica de la Universidad de Buenos Aires, que está situado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Lo titulé Artefactos, Saberes y Prácticas Científico-Educativas de la Farmacobotánica Argentina a través de esta cultura material y visual de la ciencia y su enseñanza. Y quiero mostrarles un poco el recorrido. La próxima. Como saben algunos de mis colegas, mi recorrido por la investigación nace desde el trabajo en la práctica. Yo soy licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y a raíz de un trabajo muy importante de recuperación de materiales científicos en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo emprendo un camino de indagación sobre estos dispositivos que se han utilizado en la enseñanza de las ciencias, particularmente la historia natural, y empecé con la recuperación, por ejemplo, de unos modelos botánicos de origen alemán hechos en papel maché de finales del siglo XIX, que me enfrentó un montón de preguntas de una manera intuitiva en ese momento. Me pregunté, por qué estaban ahí, qué significaba ese tipo de colecciones en un colegio de educación secundaria que había sido referente, digamos, de la organización del Estado moderno en Argentina. Y eso me permitió avanzar gracias al incentivo principalmente de Leonzo López Ocón, cuando lo conozco en 2010 en un viaje que hago a Madrid, iniciar un doctorado, una investigación doctoral. Mi directora fue Susana García, del Archivo Histórico del Museo Nacional de La Plata, donde se radica un grupo de historia de la ciencia vinculadas al estudio de los museos de ciencias naturales. Entonces pude trabajar las colecciones, los museos y los dispositivos que utilizamos en la enseñanza de la historia natural ya a nivel nacional en los diferentes colegios nacionales, principalmente situados en lo que fue la educación secundaria preuniversitaria. Y doctorada ya en 2019, inicio actualmente una investigación postdoctoral, que inició en 2020, en tiempos de pandemia, ya trabajando toda la construcción de este marco teórico, que ahora voy a comentar un poco, y las metodologías de estudio de estos dispositivos, enfocados en un ámbito específico, como es el caso de la enseñanza de la farmacobotánica hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se llamaba botánica médica, botánica farmacéutica, también farmacognosia o fitoquímica. La próxima. Entonces, mi objeto de estudio a raíz de todo este recorrido fue principalmente, lo voy a sintetizar esta frase, la cultura material y visual de la enseñanza científica, también como ha comentado Marcos esta mañana y también cosas que ha postulado Marta Lorenco, por ejemplo, que sin perder la perspectiva de la relevancia que es para nuestra sociedad contemporánea estos materiales que son necesarios reconocerlos como nuestro patrimonio cultural, ¿no? En este caso, podemos decir patrimonios de la ciencia global, local, en diferentes ámbitos, momentos históricos y geográficos. Todos estos dispositivos visuales, objetos y colecciones que están vinculados intrínsecamente con prácticas científicas y con prácticas educativas y la circulación del conocimiento, ¿no? Tanto a escala global, como decía, como en diferentes ámbitos educativos, como pueden ser los colegios, los museos, universitarios, institutos, laboratorios,
Y el abordaje de este objeto de estudio fue necesariamente un cruce entre diferentes disciplinas y campos de indagación, como comento acá, entre la historia de los museos, el coleccionismo, la historia de la ciencia y la historia de la colección, para poder revisar y analizar diferentes aspectos históricos, sociales y culturales de ambas áreas, de la ciencia y de la educación, que nos permite, ¿no?, este conjunto de materiales, juntos con las instituciones y los actores que van a estar intrínsecamente relacionados, poder revisar los diferentes aspectos de las condiciones de producción, comercio, circulación y uso de estos objetos científicos, así también como los mecanismos de apropiación y adaptación que en diferentes ámbitos pueden tener estos materiales para la enseñanza. Próximo. La próxima, por favor. Entonces, bueno, a través de esta cultura material y visual podemos, bueno, mi investigación ha cruzado dos dimensiones, ¿no? La dimensión indisoluble de la dimensión institucional, donde se ha estudiado, se ha vinculado principalmente a la ampliación de los espacios de formación científica y también los procesos de internacionalización de las prácticas científico-educativas y de los saberes que se profundiza y se expande desde la segunda mitad del siglo XIX. Y la dimensión material y visual de las ciencias y de la educación a través de esta circulación transatlántica de dispositivos, que ya lo hemos visto en algunas de las presentaciones, que refleja una construcción similar, tal vez de gabinetes y museos en diferentes ciudades del mundo, y que también revela la construcción y la formación de varios de estos dispositivos, relaciones entre el arte, la ciencia, la tecnología y la industria. Entonces, en este punto, a nivel metodológico, bueno, se examinan las trayectorias vitales de los objetos. Algo hablaba Marcus respecto a la biografía cultural de los objetos, es una herramienta potente para seguir el camino de los objetos desde su producción hacia su uso, y cómo a través de ellos circula el conocimiento y también las posibilidades históricas, ¿no? Las condiciones de posibilidad para que de estas prácticas científicas y educativas que guiaron decisiones y convenciones en torno al diseño, la fabricación y uso de estos materiales científicos. La próxima. Entonces, actualmente, digamos, este marco de investigación lo estoy aplicando en el proyecto para el Museo de Farmacobotánica, estudiando el periodo que representó lo que fuera el antiguo Instituto de Botánica y Farmacología, analizando las prácticas en torno a la investigación y a la enseñanza de la botánica médica y la farmacia, que son las disciplinas científicas asociadas a este espacio, estudiar los intercambios científicos y académicos, cómo se posiciona también a nivel institucional este espacio a nivel nacional, regional e internacional, y estudiar a nivel de los objetos la formación de las colecciones, los muestrarios, dispositivos, los mecanismos de apropiación para este espacio específico, que está vinculado a un proceso de nacionalización que se promueve durante la primera mitad del siglo XX, tanto de la educación como de la ciencia en la Argentina. La próxima. Este museo, que fue fundado en el año 1900, en lo que fuera la antigua Escuela de Farmacia en la Facultad de Ciencias Médicas, que después en 1957 se muda y pasa a formar parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, tiene un patrimonio muy diverso de historia natural, o sea, muy de aspecto decimonónico. Tenemos, bueno, una gran colección de herbarios, de materia médica, de especies vegetales en diferentes formas de conservación. La próxima. Este museo también cuenta con una biblioteca especializada muy importante que está en proceso de catalogación, lo mismo el archivo. Lamentablemente el archivo histórico, o sea, institucional del museo está sin gestionar, está sin catalogar completamente, y es un trabajo que estamos haciendo poco a poco junto con colegas archivistas para poder hacerlo de manera correcta y generar buenas herramientas para la investigación. Un fondo fotográfico muy importante y también muchos libros e ilustraciones y también material producido por los alumnos y los docentes que han pasado por la institución en estos 120 años de historia que posee el museo. La próxima. Entonces, en la actividad que aparece en este museo desde sus orígenes, no solo va a ser el de tratar de generar un espacio de conservación y de almacenamiento de muchos materiales útiles para la enseñanza,
y para la investigación de la flora, principalmente de la flora argentina y de las plantas medicinales argentinas. El fundador del museo va a fundar este espacio con la donación de su propio trabajo sobre materia médica argentina, que le va a valer los primeros premios de ciencia argentino. Y va a promover en este espacio también un espacio de referencia educativa. Van a hacer los trabajos prácticos de botánica sistemática, de farmacognosia, las investigaciones doctorales de la Escuela de Farmacia se van a hacer en este espacio, y entonces encontramos una materialidad mucho más amplia que las colecciones y los objetos, que son justamente estos libros de referencia, apuntes y materiales donde nos revelan, ¿no? Las ideas, los saberes que se querían enseñar, se querían manejar y las prácticas que se promovían. Bueno, principalmente estas prácticas van a estar basadas en el reconocimiento de las plantas autóctonas. Va a haber un énfasis en la enseñanza de los recursos naturales locales, de identificación. Se va a promover la salida al campo, de recolección de los propios alumnos, y también un énfasis importante tanto en la botánica sistemática para aprender a determinar, como la experimental, donde hay una fuerte impronta de la fisiología vegetal y la enseñanza en la manipulación de las especies de origen vegetal, del material fresco que se recoge en el campo, cómo arborizar, cómo analizarlos al microscopio. La siguiente, acá muestro otra cantidad de materiales que están en la biblioteca de este museo, que tienen que ver con esto que estamos buscando, de cómo se reflejaban estas ideas y estas prácticas, manuales de manipulación de botánica, de cursos de fisiología vegetal, guía para los ensayos micrográficos, diferentes guías y manuales para enseñar a fotografiar, para enseñar a dibujar. Y así vamos a encontrar que en el museo, además de tener su actividad de investigación por diferentes docentes de la Escuela de Farmacia referentes que van a estar trabajando con el fundador, con Juan Aníbal Domínguez, va a heredar muchísimos materiales de las cátedras de la Escuela de Farmacia, como les comentaba, de las cátedras de botánica farmacéutica, de farmacognosia, de fitoquímica. La siguiente. Un tipo de patrimonio que realmente no estuvo trabajado casi hasta el momento que llego yo al museo, porque el museo tiene, digamos, la parte más importante que gestiona es el herbario, que tiene más de 400.000 ejemplares, y la materia médica. Como se mencionaba, no había conservadores, no había museólogos. Este museo universitario fue dirigido principalmente por los titulares de la cátedra de farmacobotánica, y entonces era esa impronta el que tenía el museo, ¿no? De gestión de este material científico, pero de repositorio, de depósito principalmente, y de preservación. A medida que se va pudiendo trabajar sobre las colecciones históricas y el relevamiento, empiezan a surgir diferentes joyas. Bueno, tenemos una colección muy importante de diapositivas sobre vidrio y en celuloide. La siguiente. Los modelos botánicos Brendel. Desde que yo empecé a trabajar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, este museo tiene una de las colecciones más grandes hasta ahora conocidas, con 135 ejemplares. Siguiente. También láminas murales, tanto extranjeras, procedentes de diferentes editoriales de Alemania y de Italia, en este caso. Encontramos una gran cantidad, casi 500, un conjunto de 500 láminas realizadas por los alumnos y por docentes de las cátedras de la antigua Escuela de Farmacia, que están ahí, ya hemos avanzado con los inventarios y están ahí para seguir indagando en lo que fueron las prácticas de dibujo y de registro de la naturaleza según ciertos esquemas visuales que formaban parte de las prácticas de enseñanza. La siguiente. Y lo mismo, encontramos otros dispositivos didácticos, como eran estas cajas de productos industriales, porque el museo va a evidenciar en varias de sus colecciones un interés también por la parte utilitaria, digamos, por enseñar lo que ellos consideran ahora botánica económica, que era todo el potencial de producción, sí, de explotación industrial que tenían los recursos naturales. La siguiente.
Finalmente, el museo, gracias a la gestión de estas colecciones, tiene por primera vez una financiación específica para estos conjuntos a través del programa de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos ha permitido un flujo de dinero importante para poder comprar armarios, estanterías, planeras, para colocar las láminas y a la vez contratar profesionales que nos pudieran ayudar en la conservación preventiva y en la restauración de algunos dispositivos. Las colecciones que incluyen este proyecto son las que comento acá y que les estaba mostrando recién en imágenes, que bueno, con todo este trabajo que vamos a tener estos años, sí esperamos también poder generar herramientas para el acceso y para la investigación de estas colecciones y abrir el museo hacia otras áreas de indagación que no sean solo la gestión tal vez del dato biológico o de las colecciones científicas como herbarios y materia médica, sino poder abrir a la comunidad académica todo el material histórico, ¿no? que preserva el museo. La siguiente. Y para finalizar, quería aprovechar esta oportunidad para comentar, bueno, que en este recorrido aparecen estos diálogos en red, ¿no? Bueno, quiero colocar en principal lugar a Leonce López Ocón, que me ha acompañado en todo este recorrido todos estos años, es actualmente mi director de la beca postdoctoral y que con él colaboro en su proyecto sobre ciencia y educación en la Segunda República, que dirige junto a Álvaro Ribagorda. También con la colega Carolina Valenzuela Matus de la Universidad Autónoma de Chile hemos podido realizar a raíz de una presentación en el Congreso de Bolonia en el 2020, un dossier en la revista Marquinhos, en los que ha colaborado otros miembros de la red, como Katia Braghini, que escuchamos recién, también otros colegas como Francisco Garrido del Museo de Historia Natural de Chile, Oliver Joya del CSIC de Barcelona, Instituto Milán y Foltanal, y Fátima Núñez y Elizabeth Pereira de la Universidad de Ora. Este dossier fue sobre cultura material en la ciencia iberoamericana y tratamos de iniciar un pequeño camino en la discusión de estas cuestiones, con Joseph Simón como coordinador del simposio que se organizó en ISCHE 43 en Milán, junto con otros miembros de REDIEC. Actualmente con Reginaldo estamos en un diálogo para colaborar con él en un proyecto que está armando sobre enseñanza científica, principalmente en la disciplina de la química, pero para ayudarlo en la organización de fuentes, búsqueda de fuentes y construcción de repositorios abiertos. Y bueno, y el placer de que he tenido ya ocasión de participar en diferentes seminarios con los colegas de REDIEC que me han invitado a seminarios de posgraduación, así que es un placer para mí, es un gran incentivo y un gran aliciente poder tener esta red para seguir uno repensándose y pensándose con los otros y que surjan nuevos caminos de indagación. Así que por la última placa les agradezco, les dejo mis datos y donde pueden ver los últimos artículos que he escrito y también la web del museo que los invito a recorrer, que de a poquito vamos poniéndole esfuerzo y vamos aumentando los contenidos para que su interior pueda ser lo más abierto posible. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, pasemos rápidamente a la última presentación, ¿no? Karina, cuando você quiser, puede compartir las mías slides. Y bueno, a ver si lo puedo... voy a hacer la presentación en español, ¿no? Que es un bocadinho más fácil que el catalán. Bueno, pues lo que quiero presentar es un proyecto de investigación con financiamiento nacional en España. Se llama Musaupol, Museos, Aulas y Política, Cultura Científica y Tecnológica en la Transición Española. Es un proyecto de ámbito nacional, pero donde hay dos grupos diferenciados. Uno de los grupos se dedica a estudiar la ciencia en las aulas y el otro trabaja más con museos. Tenemos puntos de intersección, somos como una veintena de investigadores. Tenemos puntos de intersección, aunque los colegas que trabajan en museos trabajan más sobre casos muy centrados en Barcelona y en museos de ciencias, pero donde han empezado a surgir también sintonías de cómo dentro de los propios museos hubo proyectos educativos y entonces el trabajo que hacemos en el ámbito de las aulas les puede servir, ¿no?, para articular sus casos.
Dentro del proyecto de aulas somos un equipo que trabaja desde casos más locales a nivel de cómo se desarrolla la didáctica de las ciencias experimentales como área, como disciplina moderna en un contexto español pero muy focalizado en Valencia, a colegas que estudian libros de texto de física y de química, a otros colegas que se centran en el uso de instrumentos científicos desde los años 50 del siglo XX hasta los años 70 o incluso más allá. Uno de los miembros del proyecto, Anxo Vidal, presentará mañana un estudio de caso relacionado con su investigación doctoral, ¿no? A próxima slide, por favor, Karina. Y bueno, este es un periodo que podríamos pensar como un periodo muy particular en la historia de un país como España, la transición a la democracia después de décadas de dictadura y una guerra civil. Pero al mismo tiempo es nuestra voluntad, y creo que es interesante también en este proyecto, en hacer algo que obviamente no somos los primeros en hacer. Hay muchísima literatura y cada vez hay más literatura que discute y que cuestiona el relato de la transición democrática que se ha hecho en España, pero también estudios comparados con otras situaciones de regímenes dictatoriales, ¿no? Y la transición a la democracia, por ejemplo, en países de América Latina, ¿no? Y donde creo que tenemos que superar la excepcionalidad, el excepcionalismo, y pensar en esas comparaciones que nos pueden ayudar a entender con mayor perspectiva, ¿no? Dentro de eso queremos introducir que la educación, la enseñanza de las ciencias en particular y la cultura material dentro de estos discursos, y al mismo tiempo generar nuevas ideas de cómo trabajar la década final de la dictadura y los inicios de la transición a la democracia en España. Y ahí, bueno, pues con algunos de los ejemplos que veis en esta slide, creo que también es interesante cruzar no solo con historia de la ciencia, historia de la educación, museología, sino también, por ejemplo, con corrientes en historia de la tecnología y en estudios de ciencia y tecnología que discuten en general las relaciones tensas entre democracia y tecnología. Próxima slide, por favor. Bueno, este es un tiempo de cambio, es un tiempo que configura un sistema educativo particular, ¿no? Que obviamente, como todos los momentos de transición, tiene cosas del pasado, ¿no? De una época de dictadura, de autarquía que no tiene el significado que tiene en portugués, ¿no? Sino más bien ese momento y esa situación de un país cerrado y de una autosubsistencia en todos los ámbitos de producción cultural, tecnológica, etcétera, y donde se introducen nuevos formatos de educación en ese momento de la transición, que algunos de ellos los hemos vivido nosotros mismos, que ahora estamos haciendo esa historia. Y bueno, pues cualquier persona de múltiples generaciones, ¿no? Próxima slide. En ese contexto, bueno, pues algunas de nuestras colegas, ¿no? En particular Cristina Sendra y Mavi Corey, que también participan, Mavi en el proyecto, los proyectos de Leoncio, discuten precisamente cómo se forma esa disciplina de la didáctica, ¿no? A través de diferentes tipos de instituciones. Instituciones que son parte del régimen de la dictadura, otras que producen una nueva apertura de profesores jóvenes que quieren cambiar la manera de enseñar y las formas autoritarias y que tienen en general una perspectiva y una conexión política muy fuerte con las izquierdas y el comunismo en particular, ¿no? Y tenemos, bueno, pues esa parte de discusión más a nivel de las ideas didácticas y su aplicación y sus prácticas en ese momento de transición. Próxima slide. Al mismo tiempo, lo que os cuento aquí es simplemente una pequeña selección de casos ilustrativos, pero bueno, pues un foco que tenemos, que es en cultura material, nos estamos centrando en ver, bueno, pues los instrumentales que hay disponibles, desde lo que os contará mañana Anxo Vidal, sobre el instrumental que tiene que ver con una facultad de ciencias en una universidad en particular, ¿no?
hasta las colecciones escolares, hasta el mundo de la producción de instrumental, ¿no? En esa situación en la cual es difícil adquirir, comprar instrumentos extranjeros, y al mismo tiempo se configura una oferta para producir kits científicos o maletas de experimentos para las escuelas españolas, ¿no? Esto es un proyecto, esta fábrica en Osa es un proyecto del régimen dictatorial, de la dictadura en España. Se forma a finales de los años 40, intenta producir este tipo de material, pero al mismo tiempo lo combina con otro tipo de producciones que, por ejemplo, tienen que ver con la fabricación de armas, ¿no? Con el mundo de lo militar, ¿no? Y es interesante ver una empresa que combina esos dos ámbitos. Al mismo tiempo es una empresa que tiene problemas por configurar un mercado y pasar de lo que es la investigación sobre prototipos a comercializar y producir en masa, que creo que es algo que también tiene paralelos, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Que sería interesante comentarlos, ¿no? Próximo slide. Bueno, aquí tenéis unas imágenes de cómo eran estas cajas experimentales. Llevan unos manuales, en este caso es un manual de experimentos de electricidad. Próximo slide. Y bueno, pues esto también es un proyecto que, como hemos visto en presentaciones previas, ¿no? Todas ellas, ¿no? Tiene un componente museológico y podemos encontrar, hemos catalogado este tipo de producciones, ¿no? Para la enseñanza de las ciencias y las tenemos en nuestras colecciones. Y también planeamos usarlas en proyectos expositivos. Próxima slide. Tenemos un proyecto, bueno, tenemos un museo de historia de la medicina y de la ciencia vinculada a la institución donde yo trabajo, este instituto en la Universidad de Valencia. Próxima slide. Donde tenemos, bueno, pues un edificio central y dos exposiciones permanentes, y bueno, pues esta recuperación patrimonial también forma parte de nuestro trabajo y de la proyección que hacemos tanto en comunicación o divulgación como también en investigación, ¿no? Pesquisa, ¿no? Próxima slide, por favor. Bueno, puede pasar máis outra. Sí, máis outra. Ahí. Obrigado. Bueno, estos manuales son interesantes y estos equipos para pensar precisamente cómo se va a construir, la pregunta de si se van a construir jerarquías diferentes y prácticas diferentes de enseñanza, ¿no? Lo que nos comentó Leoncio sobre un periodo un poco previo, sobre la República, pero también qué pasa después, pues lo tenemos que resignificar y discutir en un contexto educativo y político muy diferente, de represión, y pensar si se configuran unas prácticas que se co-construyen con las prácticas políticas, que son jerárquicas, son represoras en ese momento, qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Esto ya lo discutimos en aquella conferencia de ISCE con Eduardo Galac, por ejemplo, ¿no? De la dificultad de enfrentarse a este tipo de periodos históricos, ¿no? Y de no hacer preconcepciones, ¿no? Sino ver qué pasa realmente. También a nivel del instrumental es interesante porque el relato es que España está cerrada, que no tiene relaciones internacionales, pero también se ve que se intenta dinamizar la adquisición de instrumentos científicos para las escuelas, y hay ferias, exposiciones internacionales que se hacen en España en este periodo, y donde acuden muchas veces fabricantes importantes de los antiguos países aliados, fundamentalmente Alemania e Italia. Próximo slide. Bueno, y hay un componente que ha ido apareciendo en la investigación y que para nosotros era inesperado, ¿no? En un caso como este, que son, por ejemplo, proyecciones en América Latina. Como esta empresa, en un contexto de dictadura, con pocas conexiones internacionales, bueno, pues hacia los años 60 y el inicio de la transición a mediados de los años 70, empieza a intentar configurar un mercado latinoamericano donde hemos encontrado facturas, pero tampoco sabemos la relevancia y no conozco objetos que haya en colecciones en América Latina, pero se intenta vender instrumental y se vende, por lo visto, en Argentina, por ejemplo, Uruguay, etcétera, ¿no? Próximo slide. Y bueno, y eso también va acompañado de la producción, por ejemplo, de estos manuales que acompañan a los equipos y donde en un momento dado, en los años 70,
se hacen versiones no solo en español, sino también en inglés o en francés, ¿no? Lo que indica una intención de comercializar internacionalmente, ¿no? Próximo slide. Voy a ir pasando y acercándome al final. Nos interesa este contexto internacional. Próximo slide, donde pues hay intervenciones de organizaciones internacionales como la UNESCO, como también la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde hay modelos que empiezan a surgir y que son muy potentes y tienen una inversión muy grande, ¿no? Como los modelos estadounidenses, que podéis ver a la derecha, el Physical Science Study Committee, que es copiado por fabricantes españoles en algunos aspectos. Próximo slide. Y bueno, y también este mundo de interacción entre estos instrumentos de papel, ¿no? Tecnologías de papel, como podemos considerar los libros de texto, que también cambian en su estructura, en su diseño, en cómo intentan articular la práctica pedagógica, con, bueno, pues traducciones de libros internacionales como el que veis en el centro del Physical Science Study Committee, pero también la apuesta de los materiales propios, por ejemplo, de este fabricante Enosa, que es español, o como también propuestas de libros, como este libro de Aguilar y Senet, que se llama ¿Por qué? ¿No? La física tiene la respuesta, que un colega está acabando una tesis doctoral que forma parte del proyecto, Agustín Seba, y donde, bueno, pues es interesante ver un libro formulado que no es de instrucción programada, que es un movimiento, ¿no? Importante en los años 60 y que conecta entre las máquinas de enseñar, las tecnologías educativas, ¿no? Y los libros, pero es una propuesta que no sabemos muy bien dónde clasificarla, ¿no? Si viene del sistema monitorial del siglo, los catecismos que se utilizaban en América Latina, por ejemplo, para enseñar muchas materias en el siglo XIX, o si es una nueva propuesta, o si tiene que ver con la instrucción programada, ¿no? Pero es interesante ver también las particularidades de un caso como este, ¿no? Y combinar cultura material con cultura del libro. Próximo slide. Y creo que ya voy acabando. Tengo dos citas simplemente donde, bueno, pues hay mucho terreno que explorar. Vamos avanzando poco a poco. Es un periodo y unos casos que la mayoría de los miembros del proyecto no habíamos trabajado, y creemos que es muy enriquecedor poder formar parte de esta red y dialogar con todos los colegas ibéricos y americanos, ¿no? Tenemos modelos que tienen mucho que ver con la influencia estadounidense, con organizaciones como la OCDE, y a próxima slide, que acho que a última, pero también tenemos que poner atención de que hay otros modelos, como por ejemplo el modelo alemán, ¿no? Que a pesar de Alemania haber perdido la guerra, tiene grandes casas de producción de equipamiento didáctico, como puede ser FIDE o puede ser Labeled, ¿no? Que también venden en América Latina, que publican catálogos en español, no sé si en portugués, para esos mercados. Y que también deberíamos tener en cuenta, ¿no? No pensar que todo es, digamos, la hegemonía estadounidense, y esto es mucho más rico internacionalmente. Y bueno, lo voy a dejar ahí. Esto es solo un ejemplo del tipo de investigaciones que hacemos en este equipo y que, bueno, pues yo represento a través de algunos casos. Listo. Então, agora pasamos aos comentarios, ¿no? Alexandre, vamos directos, ¿no? Você ter fechado o micro. Sim. Agora. Então, boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigado a Kelly pelo convite, né, a Kátia pela mediação, enfim. E é uma oportunidade interessante de ler coisas, conhecer o trabalho de vocês. Eu vou brevemente colocar algumas questões, algumas são específicas, depois eu tenho uma questão mais ou menos geral, assim, para todos os trabalhos, uma ou duas questões mais ou menos gerais para os trabalhos, né? Eu gostei muito, claro, de ouvir, de ler os materiais também que me foram enviados. Uma parte desses materiais voltou agora para a apresentação, outra parte serve como uma espécie de pano de fundo, né? E eu não sei se tem perguntas propriamente, assim, né? Mas tem talvez questões e sugestões, né? Que não sei se são as melhores, né? Uma vez que eu não sou nenhum grande especialista no tema. O trabalho do Bruno,
né? Duas coisas eu te recomendaria, Bruno, assim, né? Um belo trabalho, né? Interessante como a gente poder saber, né, o que acontece nesses lugares, enfim, como é que se coloca isso na forma de uma rede, etc. Eu tenho um cuidado, assim, primeiro com a ideia de Nordeste, né, que é uma ideia, às vezes, talvez um pouco artificial, mostrando uma certa unidade entre os estados ou da região que não sei se existe, né? Não sei se existe de fato. Assim, tomaria um pouco de cuidado com isso, assim. Acho que ela serve para algumas coisas, mas serve também para simplificar alguma coisa que talvez seja um pouco mais complexa, né? Uma coisa mais geral assim, que eu te recomendaria, assim, acho que bem interessante você ter colocado essa relação com o Estado, né? Como é que, na verdade, os museus se estruturam como uma proto-política, vamos dizer assim, essa é a expressão minha, né? De Estado, né? Na medida que também que dentro das universidades eles têm lugares diferentes conforme uma série de coisas, né? Inclusive as conveniências políticas. Mas você coloca uma questão anterior que eu achei bem interessante, muito importante, que é sobre a reforma do Estado brasileiro, né? Quando o Estado brasileiro se moderniza, ou começa a se modernizar a partir da Constituição, a partir da nova República, né? Especificamente com o Bresser Pereira, né? De fato ele foi o ministro do Planejamento, não, Planejamento não, tinha outro nome, não lembro aqui agora, mas enfim, ele foi um ministro realmente importante para a modernização do Estado, mas isso passa por outras etapas também, né? Passa por inclusive pelo segundo, principalmente, governo Lula, né? Mas, enfim, acho que essa é uma questão muito legal assim, que você coloca, que às vezes eu, pelo menos, até onde eu observo, pouco estudada, né? Como que há uma reforma importante, né? Que não é só econômica, né? Que não é só administrativa, por assim dizer, mas é da própria estrutura mesmo, né? Do Estado brasileiro, no sentido da sua modernização pós-ditadura, né? E que concorre com o modelo de modernização conservadora da ditadura, né? Tem essa pretensão, pelo menos, né? Enfim, acho uma questão bem legal, eu investiria bastante nisso, né? Inclusive para pensar a relação universidade e sociedade e tal. E uma recomendação que eu te daria de um livro que eu achei muito interessante, né? Que chama 14 Camelos para o Ceará, que é um livro sobre a primeira expedição científica do Brasil, né? O Brasil, o Império, na verdade, importou, acho que 14, justamente o título do livro, 14 camelos, né? Porque eles achavam que com isso se podia entrar sertão adentro, né? De uma forma interessante para fazer coleta de material, né? Botânico, principalmente, mas também geológico e tudo mais. É um livro que eu gostei muito de ler, né? É isso. Depois tem uma pergunta que tem muito a ver com o teu trabalho, mas é mais geral, assim, né? A Kátia, eu achei, claro, muito interessante também, um grupo muito bem estruturado, com as pesquisas interessantes, né? Algumas coisas da questão marista, Kátia, né? Eu perguntaria, assim, primeiro, isso acontece com os jesuítas também, né? Tu deve ter resposta para isso, mas eu sempre fico pensando como é que eles compatibilizam, assim, um forte investimento na ciência, no ensino de ciência, um forte investimento também na religião, né? Tudo bem que a ciência é coisa de Deus, né, para os jesuítas e tal, deve ser para os maristas também, né? Mas, enfim, acho que é uma questão que eu talvez explorasse um pouco mais, enfim, né, especificamente nisso. Né? Uma outra questão, que tem a ver com outros trabalhos também, mas, assim, quando você faz a coleção, ou as coleções, né, tem aspectos que eu faria algumas perguntas, assim, né, que eu não sei se seria o caso, não sei se são importantes, enfim, né, mas por exemplo, sobre os conhecimentos científicos disponíveis naquele momento, né, e as condições técnicas também disponíveis naquele momento. Você já pergunta se aquele material, em que lugar que aquele material está no concerto entre as nações. O concerto entre as nações é muita coisa, mas assim, na simultaneidade global, né? Você tem um processo de modernização bastante globalizado já no Ocidente nesse momento, né? Qual é o lugar? Esse é um lugar, de fato, mais potente? É um lugar secundarizado? Como é que é isso, assim, né? O que estava disponível na época? Assim, eu dou um exemplo um trabalho muito interessante da Ana Carolina Vinheiro Gomes,
que é sobre o Museu Nacional e as primeiras pesquisas de fisiologia experimental do Brasil, no final do Império, né? E ela mostra uma coisa interessante, assim, embora o Brasil fosse um país muito atrasado, um país com escravos, né? Entendeu? Né? Ou recém saído da escravidão, estava saindo, na verdade, da escravidão, tinha uma ciência pequena, mas equivalente ao que se fazia em outros lugares do mundo, assim, né? Embora fosse reduzida, não tinha amplitude, né? Uma coisa bastante curiosa, assim. O imperador era o primeiro cientista brasileiro, né? Então, assim, qual é o lugar nesse conceito, nessa dimensão mais internacional, né? Uma outra coisa, assim, que eu perguntaria, assim, né, se eu estivesse fazendo isso, enfim, né, é sobre as questões econômicas também, né? As questões econômicas, assim, o que era possível naquele momento, tem a ver com essa outra questão dos conhecimentos científicos e técnicos também, né? Com a disponibilidade econômica, né? Para a importação de coisas, para a produção de coisas, né? Para a expansão desses materiais, etc. E uma sugestão de leitura que eu daria, Kátia, né? Não é de uma historiadora, talvez não interesse, mas há um conceito na Hannah Arendt que talvez interesse muito, ou talvez interesse para quem faz pesquisa com objetos, né, que é o conceito de obra, né? Ela diz assim: a obra é aquilo que dá durabilidade para o mundo. A história só pode ser contada por meio da obra. Então, na tripartição que ela faz da condição humana, entre trabalho, obra e ação, né, a obra tem um lugar fundamental como aquilo que dá durabilidade, como aquilo que mantém o mundo existindo, né? Mantém o mundo existindo, porque ela diz que o trabalho é efêmero, né? Ele não o resultado do trabalho, mas o trabalho em si mesmo é efêmero, né? E a ação tem a ver com o discurso, com a política, com as palavras que também se perdem, de certa forma. E a obra é o que mantém, seja obra de arte, seja qualquer outro tipo de obra, né? Que mantenha a durabilidade do mundo. Talvez, quando tu falavas ali no começo da tua apresentação, e também quando eu li o teu projeto, né, isso me veio à mente. Peraí. Bom, a Gabriela, né, muito legal o trabalho, né, me parece muy bien que elijas el Colegio Nacional, o que hayas elegido en un momento el Colegio Nacional, ¿no? Y como vos mencionaste, es aparte del proyecto de nación de la Nación Argentina, ¿no? Es de hecho un órgano clave para la formación de la Nación Argentina, ¿no? Algunas cosas te sugiero, qué sé yo, o sea, una es sobre las condiciones técnicas de las fotos, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Pues las condiciones técnicas para tomar fotos en este momento, en la segunda mitad del siglo XIX, son muy, muy particulares, ¿no? Y entonces, cómo se maneja la colección, ¿no? Cómo se organiza la colección para que se haga una foto, sigue también una concepción que tiene que ver con una especie de arte de la memoria, o sea, cómo se supone que esto tiene que mantenerse, pero tiene que mantenerse, eso ya lo sabéis claramente, ¿no? Pero tiene que mantenerse, es también dependiente de las condiciones objetivas de cómo se puede sacar una foto, ¿no? Por ejemplo, la distancia, el ángulo, qué puede estar en la foto y qué no puede estar, etc. O sea, es muy expansiva, es muy potente, pero también es muy limitada la condición de tomar imágenes y hacer imágenes en este momento, ¿no? Una cosa que yo pondría un poco más de peso es el concepto de experimentación. Me parece clave yo leí tu artículo, ¿no? Me parece bastante interesante. Y el concepto mismo de experimentación, ¿no? Que es un concepto clave de los hechos de la modelización, no solo para la ciencia, pero sobre todo para la ciencia, y de alguna manera se va poniendo también como fuerte pulsión política, ¿no? Ya termino. Una recomendación que te daría es la lectura del libro La máquina cultural, maestras, traductores y vanguardistas, que es el libro de Beatriz Sarlo. Es un libro, a mí me parece sumamente interesante y tiene que ver
por una cuestión específica de tu artículo, que es el tema de la traducción de los materiales. Así como las maestras son máquinas culturales, los traductores también, para la formación de la nación argentina. Joseph, ya termino. Me parece muy interesante que pongas el lugar de España en el concepto de las naciones, ¿no? O sea, en un momento que España está en transición para la democracia, pero no es un momento, o sea, ¿cuáles son las contradicciones internas de este mismo momento de transición democrática, incluso del periodo franquista? O sea, ¿qué hay de modernización también en el franquismo? Que no es un bloque monolítico, ¿no? Sino también un momento de varias contradicciones, ¿no? Una cosa es esto, o sea, bueno, ahí como España se pone en relación a otras naciones, ¿no? Algo de esto dijiste. Después el tema de la fábrica como modelo de la escuela, ¿no? Digo esto sobre todo por una cuestión de tu artículo también, que es la fábrica moderna es la adaptación en gran medida, ya no existe o existe, pero de otra manera, del cuerpo a las máquinas, ¿no? Y ahí pones algo muy interesante en términos de las manos y la postura. Un otro punto es el plagio, ¿no? O sea, yo haría algún movimiento en términos del concepto de plagio, ¿no? Porque hay una cosa que se acusa de plagio ahí, no sé si estaba bien consolidado como tal. El plagio tiene que ver claro, con el desarrollo del individuo y de la propiedad privada, ¿no? Yo problematizaría un poco esto, sí, bueno, para decirlo muy rápido. Bueno, ahora una cuestión más general, ¿no? O dos cuestiones más generales. Una es, ¿qué las investigaciones pueden decir sobre el tiempo, sobre la época, sobre la experiencia histórica, ¿no? Porque una cosa es cierto que los objetos que ustedes estudiam, os objetos que vocês estudam não estão dentro de um contexto que determina o que eles são, né? Mas é preciso perguntar o contrário também. O que os objetos dizem, não sobre si mesmos, por assim dizer, mas sobre a experiência histórica, né, que eles ajudaram a construir. Não é que os construiu, ou também os construiu, mas sobretudo que eles ajudaram a construir. E uma outra coisa, uma provocação que o Paul Virilio, né, o filósofo e arquiteto francês, faz, que é da importância de ter museus de tecnologia, museus de ciência, das coisas que não deram certo, dos fracassos tecnológicos, né? Porque as pesquisas que vocês fazem, acho que com uma certa razão, enfim, são dos sucessos tecnológicos, dos sucessos científicos, dos sucessos pedagógicos, né? Mas seria talvez interessante pensar nos fracassos pedagógicos, dos fracassos científicos, dos fracassos tecnológicos, naquilo que, inclusive, provocou dor e morte, né? Não só para os objetos que foram taxidemizados, sei lá, agora esqueci a palavra, né? Mas também como eles representam a morte em outras circunstâncias. Muito obrigado, desculpa aí que eu me prolonguei um pouco. Acho, não sei se vocês quiserem responder ao Alexandre, ¿no? Por indicações direitas, ¿no? Podemos começar em ordem, ¿no? Por Bruno. E depois continuar, ¿no? Katia, Gabriela, eu mesmo. Temos muitas perguntas também que responder. Ok. Obrigado, Alexandre, pelas questões. Eu acho que eu deixei até passar, fui muito pragmático na minha apresentação, mas no material enviado eu falei um pouco sobre essa dimensão política e econômica, né, que envolve a dimensão com o Estado, pegando desde a Constituição Federal, né, e a reforma Bressa-Pereira, que faz toda uma reformulação da cultura, né, no Estado, e mais recentemente o Plano Nacional de Cultura. Nos estudos que eu venho realizado mais recente, eu até fiz um recorte um pouquinho mais atrás, 1972 especificamente, que o CNPq colocou nos primeiros, vamos dizer, uma linha de financiamento para os museus e patrimônio da ciência e tecnologia. Não é exatamente essa nomenclatura, mas ele coloca como um plano de desenvolvimento da ciência e tecnologia, mas depois esse plano não é levado a cabo. Mas, assim, houve toda essa dimensão de discussão política, econômica, né? E a reformulação e pensar o Estado, como é que o Estado se mobiliza para pensar
o patrimônio cultural, né? E mais enfaticamente, aí eu faço o desdobramento para pensar o museu universitário, né? O que chama bastante atenção, quando teve o incêndio no Museu Nacional, o Ministério da Educação fez uma nota de solidariedade com os pesquisadores do Museu Nacional. Então, era como se o Ministério da Educação não reconhecesse que aquele museu universitário era seu, estava sob a sua tutela. Então, é uma própria... Nem sabia, eu acho. Nem sabiam. Então, fizeram uma nota como se fosse solidarizando ao Ministério da Cultura perder esse museu. Gente, que é isso? Coisa mais absurda. Porque eles desconheciam que dentro da sua própria estrutura havia museus universitários. Então, houve toda a mobilização também, inclusive do Tribunal de Contas da União, com o Acórdão 1243 de 2019, solicitando que os reitores se posicionassem, constituíssem já políticas iniciais, né, estratégias iniciais para se gerir de melhor forma os museus universitários. E isso está em andamento, né, no Conselho de Pró-Reitores, né, no ForProex, COGRADE, entre outros movimentos ligados à Andifes, né, que é a Associação dos Reitores, tem toda essa mobilização, né? E sobre o livro que você indicou, eu já tive acesso a esse livro, ainda não consegui ler. Eu comprei, mas ainda não li. Encontrei essa publicação, né? E sobre a questão do Nordeste, concordo totalmente com você. A gente tem cuidado com essa dimensão regionalista, né? Que pode se dar ao trabalho, né? Até a gente fez uma discussão a partir do Valmonir de Albuquerque, né? Que é a invenção Nordeste, né, que ele vai discutir que é uma invenção imagético-discursiva sobre esse espaço, né, que é para além lá dessa dimensão administrativa. Há uma camada de discurso que formam essa ideia de Nordeste, e aí a gente tenta levar isso também para o trabalho para não criar essa, vamos dizer, uma fragmentação que, do ponto de vista político, da gestão desses espaços, não possa contribuir tanto, né? Mas eu acho que essa limitação foi uma limitação mais de frente aos grupos de pesquisa que se organizam, que se mobilizam. Nesse grupo nacional, né, liderado pelo Marcos, aí a gente fez essa divisão mais que espacial, né, para facilitar o nosso trabalho. Inicialmente ele tem mais esse sentido, tá? Pronto, é isso. Obrigado. Bem, sou eu? Sou eu, não? Sim. Eu agradeço muito. Eu sempre gosto de te ouvir, Alexandre, e assim, eu falarei de uma forma bem objetiva, mas acredito que eu respondo algumas coisas, né? De fato, os maristas, eles se colocam como uma congregação no século XIX, como uma congregação moderna, né? E nesse caso, assim, o que você está falando fundamenta mesmo a ideia de ciência deles. Eles acham que o bom entendimento da ciência é uma prova inventada pelos homens de que Deus existe, né? Agora, tem um elemento que eu acho interessante sobre a ideia que eles fazem a respeito do patrimônio de ciência que eles vão acumulando. E são dois pontos interessantes. Um deles é que eles têm medo da construção dos ginásios públicos, né? Assim, eles têm um empreendimento com o ensino secundário do país, em São Paulo, especificamente, eles passam a administrar dois colégios, um deles é o Colégio do Carmo e o outro é o Colégio Diocesano, que é imediatamente o colégio da Diocese de São Paulo, né? Então, eles têm interesse de agregar mesmo digamos, a personalidade condutora do momento. A abertura de um ginásio do Estado e a sua equiparação ao Pedro II foi imediatamente um dos motivos também para a melhor aquisição, né, de objetos científicos para o seu acervo, né? De fato, isso também caminha um pouco com o que a Carol Viniero diz, né? Eu percebo que, assim, em relação
A educação em ciências no início do século XX não me parece que a gente deve nada a ninguém, assim. Tanto o início das produções didáticas em português no Brasil vão acompanhando também, e com suas especificidades ao Brasil, né, as publicações de fora, mas, de fato, muito por meio da importação de produtos, né, pelo menos no caso do Arquidiocesano e do outro colégio que eles administram, que é o Carmo, que depois se tornou Glória, né, o Colégio Nossa Senhora da Glória. A ideia é essa mesmo, é acompanhar o que melhor temos de ciência para a educação na Europa, né? E eu agradeço muito a sua indicação sobre a Hannah Arendt, porque, assim, eu não tinha pensado mesmo na ideia de obra dela, mas você está certíssimo, acompanha totalmente o que eu estava dizendo no início, e acho que enriquece, né, a minha possibilidade de argumentação. E, por fim, assim, eu pela pressa, a gente não entra muito nesses detalhes, mas a questão da discussão da tecnologia imediatamente diz respeito também aos fracassos, né? E no caso dessa pesquisa que eu estou fazendo agora, existe um elemento que é interessantíssimo, porque os discursos tecnocientíficos, eles vão passando, por exemplo, pela escola elementar, com uma forma absurdamente predatória, numa ideia de civilização altamente predatória, porque a perspectiva de ver a natureza como algo que se pode tirar de tudo é inacreditável, né? Em todos os sentidos. E você está certo, porque você, quando fala dos animais taxidermizados, essa é uma coisa que eu sempre falo para o Kazumi, eu e o Kazumi, a gente discute isso há anos, né? Porque se cada escola no mundo pode reservar um animal taxidermizado, você imagina a quantidade de peles, de bichos, de animais foram caçados, né, para atender essa demanda. E, de fato, é uma coisa a ser pensada, porque é inacreditável, né, a produção de bens culturais a partir dos animais, né? Então, eu acho tudo muito bacana dos seus comentários. Obrigada. Bueno, voy yo. Gracias, Alexander, por las sugerencias y por los comentarios. Sí, respecto a las imágenes, a las fotografías que se pudieron conseguir de finales del siglo XIX, principalmente 1880, 1890, fueron fotografías que se consiguen a raíz de decisiones institucionales de sacar fotografías de esos gabinetes para publicar en libros, para alguna exposición universal o para mostrar algún cambio institucional relevante. O sea que sí, la producción de la fotografía de ese espacio en sí mismo es muy interesante que lo menciones, que puede ir en torno a esas intenciones, esas ideas que circulan en torno a la construcción de estos espacios. Así que estuvo interesante que lo mencionaras. Y respecto a la experimentación, sí, yo desde el estudio en la educación secundaria y sus colecciones, he trabajado sobre el periodo 1870, 1900, 1910, con todas las diferentes instancias de adquisición de materiales para historia natural y se han visto como cambios, ¿no? O sea, primero hay una forma de enseñar más basada en los objetos demostrativos y de observación de la naturaleza a través de representaciones. Luego una promoción más de interactuar con los objetos y buscar una enseñanza comparada. Y luego sí, ya más cercano al cambio de siglo, a la experimentación, digamos, incorporando de manera mucho más importante y más profunda instrumentos y diferentes aparatos de experimentación en lo que eran los gabinetes de historia natural que se fueron convirtiendo como en laboratorios. A nivel universitario, y lo enlazo un poco con la pregunta que hizo Leoncio aquí en el chat, el ámbito universitario aparece, ¿no?, la experimentación como por excelencia para la producción del conocimiento. En este ámbito, o sea, yo lo que trato de seguir descubriendo, en este caso específico científico universitario, sigue siendo la relación entre los artefactos, los saberes y la práctica educativa y cómo la práctica científica
que se promueve en ese ámbito científico impacta en las formas de enseñar. Entonces, ahí, bueno, las variables van cambiando y bueno, estoy atenta como a esas cosas. Está la variable, por ejemplo, de que se combina, ¿no?, el espacio de investigación y el espacio de enseñanza. La actuación docente es más intensiva y son actores que transforman constantemente esos espacios, lo construyen o los hacen fracasar, como dice también. En el vaivén institucional aparece la aparición y la desaparición de objetos, da indicio también de esos movimientos, de esos éxitos y fracasos, como a veces llamamos el apogeo, ¿no? Como hay una punta donde la institución se posiciona y es referente, no solo por lo que produce, sino por lo que tiene, y que luego decae en muchos casos, y también eso implica pérdida de la materialidad científica que antes conservaba. Así que bueno, y yo creo que estudiar la historia de la ciencia y de la educación a través de los objetos es justamente, ese es el desafío, es que a través de esta materialidad y de esta construcción, como decía, la retórica material y visual de esa ciencia y de esa educación nos permita revelar procesos históricos, sociales, culturales, económicos, políticos. Me parece que es una forma diferente, bueno, otra forma de interpelar los diferentes testimonios que nos va dejando la historia, en este caso materiales, que las vamos a hacer dialogar siempre con otras fuentes. Y algo importante que también lo vengo reflexionando y lo vengo hablando con otros colegas es que nos podamos abrir a que esta interdisciplina que nosotros intentamos llevar adelante en el estudio de estos objetos también sea el diálogo interdisciplinar con las propias tradiciones historiográficas de cada disciplina. Es decir, que nosotros, como historiadores de la educación o como historiadores de la ciencia, podamos abrirnos también a la trayectoria historiográfica o de descubrimientos, ¿no?, de procesos históricos, sociales y culturales de otras disciplinas históricas, histórico-sociales, histórico-culturales. Así que, bueno, eso, gracias. Perdón, aprovecho, respondo a la última pregunta sobre si había material fílmico de Laura Gómez. Hay algunos, sí, de segunda mitad del siglo XX, algunas películas, algunos films, no material fílmico antiguo. Tenemos principalmente diapositivas de celuloide y después cintas de audio y de cassette fílmicos, pero ya de la segunda mitad del siglo XX, que todavía no hemos ni echado el ojo a ver de qué hay, pero entendemos que hay conferencias o trabajos de algunos investigadores del museo. Eso solo. Muchas gracias por la atención y a todos los que han participado en esta mesa. Perfecto. Te iba a sugerir precisamente eso, que conectaras con esa pregunta. Y bueno, en cuanto a miña presentación, agradezo tamén ao Alexandre as súas reflexões, ¿no?, de profundidade, ¿no?, en moitos aspectos. Sobre os corpos e as máquinas, non é unha coisa que eu reflexionei porque non é longe da miña especialidade, mas interesoume moito esta reflexión, ¿no? Eu penso que podería facer parte do proxecto de estudar esta fábrica de produção de kits pedagógicos, porque tamén eles tiveran programas de formación profesional, ¿no?, dos técnicos na empresa, mas tamén de ir ás escolas en currículums que non era o currículo clásico, o científico, máis para a formación profesional tamén moito necesaria, ¿no?, na España da ditadura, ¿no?, en cuanto ás profesores, ¿no? El plagio, ¿no? El plagio es interesante, pero bueno, aquí hay una historia compleja de proyectos previos también a la Guerra Civil, de diseños propios de inventores españoles que hacen sus diseños y donde, bueno, pues hay unos diseños realizados por
institutos como el Instituto Torres Quevedo, que es un proyecto de la dictadura también, pero que con la idea y lleva el nombre de un célebre inventor que muere durante los años de la Guerra Civil. Y bueno, pues sí que hay un proyecto propio de fabricar modelos, pero obviamente se copia. Y esto también en el marco de la historia de la tecnología actual, bueno, pues tenemos historiadores anglosajones como David Edgerton, que con su libro The Shock of the Old nos está diciendo que se ha puesto demasiado énfasis en la invención y que habría que pensar mucho más en la apropiación y en el mantenimiento, ¿no? Y que entonces, bueno, pues tecnologías sencillas en la India o en África, que no se inventa nada, pero sin embargo un mecanismo relativamente sencillo se pone en uso y se construye, ¿no? Para determinadas máquinas. Entonces quizá se podrían hacer historias en esa línea también y pensar cómo los fabricantes se copian o no y eso qué significa, ¿no? Respecto a los fracasos tecnológicos, también estoy de acuerdo que es muy interesante y de hecho la historia de Enosa podría ser relatada como una historia de fracasos. La empresa acaba desapareciendo en los años 90, ya en plena democracia, ¿no? Pero yo estoy preparando una comunicación para el Congreso de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia, que es dentro de un mes, no, dentro de 2 semanas, que se llama Las 3 crisis de Enosa, ¿no? Donde es una empresa que está constantemente en crisis y que no tienen claro a qué línea dirigirse y que combinan múltiples posibilidades, ¿no? Entonces se acaban centrando en la parte educativa de kits didácticos, pero antes contribuyen a fabricación de armas, a diseño o implementación de surtidores de gasolina, ¿no? Hay una serie de posibilidades porque además es un modelo que en ese sentido ya me paso y conecto rápidamente con preguntas como preguntas como a de Reginaldo, también Leticia, hola Leticia, as especificidades da situación española, da educación en España, deste tipo de materiais pedagógicos. Bon, é difícil explicar, ¿no? O caracterizar o qué nacional o qué específico, ¿no? De un contexto nacional. Yo estoy convencido, ¿no? Leoncio también, ¿no? De que, bueno, pues el Estado-Nación sigue siendo fundamental, incluso hoy en día, que define características que un Estado cerrado como el Estado español durante la dictadura obviamente va a producir una cultura característica, ¿no? Determinada por ese cierre, ¿no? En sí mismo. Pero por otro lado, pues podemos buscar conexiones como, por ejemplo, con la Argentina de Perón, ¿no? Donde tenemos pues, investigaciones como esta, ¿no? Que habla de la autonomía tecnológica, desarrollo nacional, la Italia fascista, ¿no? Donde hay institutos nacionales de industria donde fabricanse camiñoes, motocicletas, neveras, ¿no? También kits pedagógicos, ¿no? Un ecosistema peculiar. Interésame tamén falar do modelo económico a entrada nos anos 60 do liberalismo, ¿no? Promovido pelos Estados Unidos, mas tamén como as empresas nacionais durante os anos fortes, ¿no? Profundos da ditadura no permiten a competencia económica. A fabricantes de instrumentos científicos nacionais que existían antes da guerra que tentan de continuar o negocio, mas é moito difícil porque a empresa nacional quer monopolizar, ¿no? Entón, bon, penso que temos estos aspectos, ¿no? Tamén como dice Leoncio, pensar en los diferentes periodos de la empresa y cómo va diseñando un tipo de oferta, y eso es algo que pues todavía no tengo respuestas. Y luego este aspecto, ¿no? Un aspecto en el tiempo de comparar la misma empresa y otro aspecto geográfico de intentar, yo normalmente en mi investigación he sacado más jugo de comparar situaciones nacionales para poder entender qué es lo específico de un lado a otro, pero con una visión de mucha simetría, ¿no? De mirar, si fuera a comparar España y Brasil, pues mirar España desde la óptica brasileña
y de su historiografía y al revés, ¿no? Brasil desde la óptica y pensar qué pasara, ¿no? Y ahí lo dejo de momento. Há outras perguntas. Por exemplo, Kátia, eu não sei se você respondeu a todas ou havia uma pergunta de Letícia para você. Aqui, uma pergunta que eu te enviei do Fernando. O Fernando, ele pergunta sobre o Pérgamo, o banco de dados. Fernando, eu acabei de incluir no chat do Event 3 o link, e você pode procurar por instrumentos científicos, né? É muito simples lidar com esse banco de dados, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. E a pergunta da Letícia, sabe, Letícia, esse é um assunto que diz respeito a todo o seminário, porque a grande maioria das pessoas aqui lidam com patrimônio de ciência e tecnologia, né? Sejam nas universidades, no centro de pesquisas ou nas escolas. Uma das coisas que o professor Marcos hoje disse, que me parece muito parecido, né, nos dois campos, é que, assim, tão logo os objetos de ciência, eles deixam de ser uma inovação, eles são jogados fora, né? Então, essa é, talvez, a nossa principal dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe toda essa questão de dar consciência, né? Principalmente nas escolas, e essa é uma discussão que eu tenho tido, principalmente com o Reginaldo e com a professora Maria Cristina Zancu, pelo seguinte, assim, a pesquisa da Cris Zancu, ela circulou pelo estado de São Paulo, vendo escolas secundárias se mantém ou não esse tipo de patrimônio. E, claro, assim, algumas escolas têm, outras não têm nada, outras estão deixando ali ao relento, pegando chuva mesmo. Mas existe um porém, né? É complicado também. A gente, ao mesmo tempo, tem esse desejo de conservação do público, mas a questão é que qual é a discussão sobre o mundo público hoje em dia, né? A gente vê que nem numa república direito a gente está vivendo, né? Quiçá ficar cobrando de um professor que ele tenha consciência de um patrimônio que está sendo abandonado. E te digo mais, né? Essa é uma discussão que a gente teve de manhã e que a gente tem dentro do campo, né? Até porque os professores, né, Letícia, e as direções de ensino dentro das escolas, elas atendem demandas que são demandas urgentes, absurdas, todos os dias, né? Então, realmente, eu acho que nós temos, com relação ao inventário, nós temos diferentes desafios, mas, assim, só nesse sentido de tentar, né, colocar uma discussão numa agenda pública para mim, o que mais pega, né, porque vai muito além do que talvez seja a possibilidade do nosso esforço, né? É isso. Não sei se algum quer responder alguma outra pergunta. Se não, eu queria dizer ao Bruno, não, que interessou-me muito também, bom, uma coisa que é mais geral, mas este aspecto, não, das regiões, não, que é uma coisa que é relevante, eu penso, para todas as historiografias de todos os estados-nação, não, em alguns mais que outros, não, mas discutir as unidades regionais, os modelos políticos, e como também estão inseridos nas historiografias, não, no problema do Brasil, o Brasil das regiões, não, o Nordeste, com também as ideias, os preconceitos sobre isto, mas também na Colômbia, não, que é vizinha, que não sei se fala tanto com a historiografia também, se fala de uma Colômbia das regiões, em Espanha também é uma discussão sobre a construção da identidade nacional, as tensões com diversas regiões,
etcétera, ¿no? Eso también podría ser productivo intentar hacer na rede pesquisas de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, comparações, buscar as conexões, etcétera, disciplinares, mas também nacionais, regionais, talvez. Sim, claro, eu acho que é bem possível, até em última conversa assim, com a Marta Lourenço, a gente discutindo um pouco sobre os museus de universidade, a gente pegou a discussão um pouco sobre as concepções de universidade, né? E aí pensar, lógico que tem a dimensão política regional, mas as concepções também que envolvem a criação dessas universidades e posteriormente a desses museus universitários, né? Onde é que eles foram criados, a quem eles estavam servindo. Eu acredito que quando a gente tiver um número maior de informações, então aquelas fichas, né, estiverem mais adensadas, com maior número de informações, a gente vai conseguir até vislumbrar essas questões e discutir com maior profundidade. Estou mirando se há mais perguntas, mas penso que não, que mais ou menos. Sí, también, somos una rede con unas características también particulares, ¿no? Podría ser un horizonte, ¿no? También pensar en las nuestras aportaciones, ¿no? Cómo construir miradas diferentes a historiografía anglosaxona, que é muito predominante, é muito útil para todos nós, mas ao mesmo tempo o diálogo, ¿no? Si a historiografía española é só española, ¿no? Ou a argentina é só argentina ou a brasileira é limitado, ¿no? Mas este diálogo é muito interesante. Eu aprendi muito hoje de traballos que desconhecía, ¿no? E de miradas diferentes, ¿no? Que inspiran-me, ¿no? para rediseñar partes da miña pesquisa. Non sei se vocês desejan acrescentar uma coisa. Podemos encerrar, José? Sí, podemos encerrar también. Amanhã temos... Seguimos mañana. Vos estaba esperando, sí. Exacto. Estaba esperando o meu señal, ¿no? Mas eu esperava... Então tá bom, então eu encerro. Gente, encerramos então a mesa número 2. Eu gostaria de indicar para vocês todos, o público, e nós vamos enviar um comunicado também que nós fizemos uma pequena modificação de horário, não é muita coisa, nos horários da tarde amanhã, mas já está tudo registrado no site, então eu peço para vocês darem uma olhadinha para não perderem o horário, tá certo? Amanhã, às 9 da manhã, gente, né? Nós começamos com a mesa 3, renovação no ensino das ciências e sua cultura material. Ali contamos com a professora Uiara Alcântara, o professor Tiago Rodrigues da Silva, Ramiro de Pedro, que é da Argentina, e José Ismael Maurício Madi Filho. E depois temos 2 mesas pela manhã, às 10h45, a mesa 4, Cultura Científica e Ensino, com a coordenação da professora Carolina Valenzuela Matos, o professor Kazumi Munakata, temos as célebres Rosa Fátima de Souza Tchaloba e a professora Maria Cristina de Senzi Zancu, e o querido Reginaldo Meloni. Então, amanhã pela manhã, às 9, nos encontramos novamente. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e nos vemos amanhã. Tudo de bom a todos. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, José. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado. Boa tarde.